Ouvintes, a minha Bíblia se encontra aberta no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esta escritura se refere ao anjo da igreja que está em Laodiceia, pela qual é a última era da igreja, é a última dispensação pelas quais Deus se dirigiu aos gentios para tirar do meio dele um povo para seu nome. E nesta última dispensação, nesta última era, a era de Laodiceia, a sétima era, Jesus Cristo está se dirigindo ao anjo da igreja que está em Laodiceia como o Amém. A palavra Amém significa final, fim, acabou, mostrando, portanto, que esta é a era final, é a era da consumação de todas as coisas, é a era do fim de todas as coisas. É a sétima era, é a sétima dispensação, é o sétimo mensageiro, nas quais todas as coisas terminam. Deus começou na primeira era, passou para a segunda era, terceira, quarta, quinta, sexta, e esta sendo a sétima e última era, a era de Laodiceia, uma das cidades gentílicas que existiram no tempo da Ásia Menor e que foram destruídas por um grande terremoto, e então as suas características, suas afinidades espirituais, suas características foram alocadas ao período pela qual nós estamos vivendo. Desde já, eu agradeço a todos que têm acompanhado esta série de mensagens sobre a saudação de Cristo em cada era. Nós viemos desde a primeira era falando sobre a saudação de Cristo para cada era e cada mensageiro. Cristo se identificando de várias maneiras, provando o que ele é, através de várias manifestações e atributos distribuídos em cada era, dando-se a conhecer da maneira que ele propôs. E nós finalmente chegamos nesta série de estudos falando sobre a saudação de Cristo para cada mensageiro, e aqui estamos na última era, a era onde aparece o grande mensageiro, a mensagem do tempo do fim, aonde vários acontecimentos, várias profecias, atitudes, comportamentos vividos em outras épocas, em outras eras, revividos na era de Laodiceia, como por exemplo os tempos do mundo antediluviano, como também os tempos de Sodoma e Gomorra. Todas as atitudes, todo o comportamento, todas as obras revividas nesta última era que nós estamos vivendo. Vale também salientar que esta era proporcionou um avanço gigantesco na área de ciência e tecnologia. Um século foi o bastante para o homem desencadear o seu pensamento
e o seu raciocínio rápido através desta era científica, dando cumprimento assim à profecia de Daniel, nas quais, no final da era, na consumação do tempo do fim, a ciência se multiplicaria. Também vemos a apostasia nesses últimos dias, pelas quais é referida no livro de 2 Tessalonicenses, falando da apostasia, da queda da posição do homem, a moralidade e outras coisas mais, pelas quais também se acarretam nesta última era, a era de Laodiceia. Nesta última era de Laodiceia temos também a ascensão do poder feminino, dos direitos iguais. Nós vemos a atitude feminina com abrangência maior em todos os aspectos e maneiras e condutas, pelas quais também é um aspecto em particular que é referido e conferido à era de Laodiceia, que quer dizer direitos do povo, ou direitos iguais, ou direito feminino. Esta última era também acarretará com o concílio ecumênico, nas quais se levantará a imagem erigida à besta. Será a união da federação da igreja, onde todo o conjunto eclesiástico no mundo inteiro formará uma imagem, a semelhança à besta. Será o concílio mundial da igreja, o ecumenismo, na qual culminará na literalidade da marca da besta. Também nesta era, do outro lado, encontramos as profecias ressaltadas pela Bíblia no tocante à promessa de Deus neste último dia, pelas quais Deus enviaria ao nosso tempo, antes da destruição, antes que o mundo entre em uma catástrofe, uma guerra nuclear, conforme Malaquias capítulo 4, onde não ficará nem raiz e nem ramo. Nós sabemos e temos conhecimento de que Deus prometeu que antes do grande e terrível dia do Senhor, Ele enviaria o profeta Elias. Há de se dizer também que nesse tempo de aglomeração, de igrejismo, de ideologia e de denominações, haveria uma total disseminação, haveria um total abandono, haveria uma discrepância, uma mistura, uma negridão das trevas escriturística, onde o povo estaria envolvido em várias religiões e denominações e seitas, proclamando salvação através de suas obras inconsequentes fora das Escrituras, onde relativamente as pessoas estariam fora dos princípios básicos das Escrituras. Mas Deus prometeu uma restauração. Ele havia prometido que um mensageiro, um profeta, para esta última era, viria para restaurar todas as coisas antes do tempo do fim, antes da guerra nuclear, ou seja, a batalha de Armagedon, ou quem quer grande tribulação. No entanto, nós, como testemunhas
de que cremos nesta mensagem do tempo do fim, temos conhecimento de muitas verdades sendo restauradas neste último dia, temos sido ricamente ensinados e Deus tem assim chamado os filhos e filhas de Deus para sair desta corrupção e confusão religiosa que impera nesses últimos dias. E Deus tem proporcionado para nós uma mensagem restauradora, profética, nas quais Jesus Cristo prometeu no livro de Malaquias, capítulo 4, 5 e 6, e ampliando no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 11, onde, mais uma vez, o espírito de Elias, numa carne gentílica, estaria restaurando a fé novamente dos filhos de volta aos pais, que primeiramente começaram a igreja primitiva no princípio do século. Então, graças a Deus, estamos aqui para mais um estudo sobre a saudação do Senhor Jesus Cristo à era de Laodiceia, que é a última era. Mais uma vez, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Isto quer dizer fim. O fim da era gentílica. O fim dos gentios. Logo, logo Deus estará tratando com os 144 mil, logo após a subida ou arrebatamento da noiva do Senhor Jesus Cristo, cuja palavra tem recebido no seu coração e cuja mensagem também tem transformado suas vidas. Mas primeiro vamos falar sobre a cidade de Laodiceia. Laodiceia significa direitos do povo. Era muito comum e foi dado a diversas cidades em honra às senhoras da realeza, assim chamadas. Naquela época era comum dar nome de cidades às suas amadas, aos reis dava nome às suas mulheres, os imperadores. Esta cidade era uma das cidades politicamente mais importantes, financeiramente mais prósperas da Ásia Menor. Enormes quantidades de bens eram legados à cidade por cidadãos proeminentes. Era a sede de uma grande escola de medicina. Sua gente distinguia-se nas artes e nas ciências. Era frequentemente chamada a metrópole, porquanto era a sede de condado para outras 25 cidades. O deus pagão ali adorado era Zeus. Na realidade, esta cidade foi outrora chamada de Diápolis, cidade de Zeus, em honra ao seu deus. No quarto século, um importante concílio eclesiástico foi realizado ali. Frequentes terremotos finalmente causaram o seu completo abandono. Quão apropriadas são as características desta última era para representar a era em que nós vivemos agora? Por exemplo, eles adoravam um deus, Zeus, que era o chefe e o pai dos deuses. Isto prognosticou a premissa religiosa do século XX, um Deus, Pai de todos nós, que estabelece a fraternidade do homem e está agora mesmo juntando os protestantes, os católicos, os judeus, os hindus e etc., com a intenção de que uma forma mútua de adoração aumentará nosso amor, compreensão e cuidado de uns pelos outros.
Os católicos e protestantes estão agora mesmo lutando por isso e realmente estão ganhando terreno nesta união com a reconhecida intenção de que todos os outros seguirão. Esta mesma atitude foi observada na Organização das Nações Unidas, quando os líderes mundiais recusaram-se a reconhecer qualquer conceito individual de adoração espiritual, mas recomendaram deixar de lado todos estes conceitos distintos, com esperanças de que todas as religiões se nivelem em uma só, porque todas aspiram os mesmos objetivos, todas têm os mesmos propósitos e todas são basicamente corretas. O nome Laodiceia, que quer dizer direitos do povo ou justiça dos povos, será que já houve uma era como a era da igreja do século XX, que viu todas as nações levantando-se e exigindo igualdade social e financeiramente? Esta é a era dos comunistas, onde todos os homens são supostamente iguais, embora seja assim apenas na teoria. Esta é a era dos partidos políticos, que se denominam democratas cristãos, socialistas cristãos, Federação da Comunidade Cristã, etc. Segundo nossos teólogos liberais, Jesus foi um socialista, e a igreja primitiva, sob a direção do Espírito, praticava o socialismo, e por conseguinte devemos fazer hoje. Vê? Aí está. Era uma cidade que foi destruída por terremotos, e tamanhos terremotos que finalmente a destruíram. Esta era terminará com Deus sacudindo o mundo inteiro, que saiu a fazer amor com a velha prostituta. Não desmoronarão apenas os sistemas mundiais, mas a própria terra será sacudida e depois renovada para o reino milenar, o reino do milênio. Agora, amados e preciosos ouvintes, esta era de Laodiceia, a qual nós vivemos hoje, esta era começou logo após a passagem do século XX, como tinha de ser a era na qual a verdadeira igreja voltaria a ser a noiva, que foi no Pentecostes, isto devido à promessa que Deus fez quanto à sua restauração. Sabemos que deve haver necessariamente um retorno do poder dinâmico. Os crentes sentiram isto em seus espíritos e começaram a clamar a Deus por um novo derramamento, tal como fora no primeiro século. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas e a manifestar os dons do Espírito. Isto quer dizer, o que parecia ser a resposta, isto quer dizer, da restauração. Começaram a falar em línguas e a manifestar os dons do Espírito. Creu-se então que isto verdadeiramente era a tão esperada restauração. Não era, porque a chuva serôdia só pode vir depois da chuva temporã, que é a chuva da primavera ou do ensino. A chuva serôdia depois é a chuva de colheita. Como podia isto ser a coisa real quando a chuva de ensino não tinha vindo ainda? O mensageiro profeta que tinha de ser enviado para ensinar o povo e converter os corações dos filhos de volta aos pais pentecostais ainda não tinha vindo. Assim, o que se pensava ser a restauração e a vivificação final para o arrebatamento não tinha vindo. Nisto existia uma mistura dos injustos participando da bênção espiritual e manifestando-se no Espírito Santo, como temos perseverado em lhe mostrar.
Nisto também existia o poder diabólico, porquanto os homens estavam sob o controle de demônios, embora ninguém parecia percebê-lo. Então, para provar que isso era o real, estas pessoas, antes mesmo que uma segunda geração aparecesse, se organizaram e escreveram suas doutrinas não escriturísticas e construíram suas próprias cercas com todos os outros grupos antes deles fizeram. Recorde, enquanto Jesus estava sobre a terra, Judas também estava. Cada um veio de um espírito diferente, e na morte de cada um foi para seu próprio lugar. O Espírito de Cristo mais tarde voltou sobre a verdadeira igreja, e o espírito de Judas voltou sobre a falsa igreja. Isto está bem ali em Apocalipse 6, versículo 1 e 8. Então, amados e preciosos ouvintes, nós vamos falar exatamente sobre esta última era, a era de Laodiceia. Esta era pela qual nós estamos vivendo, onde a consumação dos séculos tem vindo até nós, tem vindo nos nossos dias para poder terminar aquilo que Deus começou no princípio. Então, o mensageiro para esta era, evidentemente, que de todos os outros mensageiros que já estão na história e que já são conhecidos por todos nós e até mesmo por algumas religiões, dificilmente a era vigente, a era pela qual nós estamos vivendo, dificilmente eles entenderão que nesta era também Deus está tratando com um mensageiro. Porém, diferente das outras eras, esta última era será da mesma forma que Deus atuou na primeira era. Deus, quando abriu as eras da igreja, ele começou com um mensageiro profeta, na qual foi o apóstolo Paulo. Paulo foi profeta, Paulo foi um apóstolo, Paulo foi um discípulo de Jesus Cristo. Evidentemente que Paulo não esteve com os demais apóstolos nos dias da sua carne, mas teve aquela visão maravilhosa da coluna de fogo quando lhe atravessou no caminho de Damasco, quando Paulo estava perseguindo ainda a igreja de Cristo. E Jesus apareceu na coluna de fogo, e então Jesus o colocara para ser apóstolo aos gentios, luz para os gentios. Assim como Deus começou a primeira era como um profeta, Deus também termina esta última era também com um profeta. Teve um profeta para colocar as coisas em ordem na primeira era, e o último profeta para esta era também para colocar as coisas em ordem, reestruturar a igreja por meio da restauração e assim posicionar a noiva de Cristo para o arrebatamento. Então, para esta era que nós estamos vivendo, nesta era última de Laodiceia, dificilmente, a não ser os eleitos, os predestinados para esta era, dificilmente o mundo religioso, o mundo eclesiástico, a religião, as denominações e todo o segmento eclesiástico de nosso dia, dificilmente perceberá, entenderá que no nosso dia há um poderoso mensageiro, profeta para esta última era, cujo ministério foi prometido por Deus baseado nas Escrituras para o tempo do fim, para preparar uma noiva para o Senhor Jesus Cristo. Então, nós
sabemos que fica muito difícil verdadeiramente conhecer o mensageiro que Deus tenha enviado, exceto na primeira era em que Paulo foi o mensageiro, e até mesmo nesta era muitos não o reconhecerão apesar do que ele era. Agora, a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta, a menor era de todas as eras. Nós podemos observar que esta era é uma era muito curta, e por ser uma era muito curta, o fluxo de conhecimento, de rapidez, como por exemplo o crescimento da teoria, do conhecimento técnico, tecnológico, inovador, como Daniel tinha prescrito no seu livro, no capítulo 12, que a ciência ia tornar-se muito agravante nos nossos dias, e o homem correria de uma parte para outra e a ciência multiplicaria. Embora os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente, nesta última era, ela será uma era curta, a menor de todas as eras. Então, o mensageiro para a era de Laodiceia tem de estar aqui, embora talvez as pessoas não o conheçam. Esse mensageiro profeta já apareceu nesta última era, já trouxe a mensagem, eu faço parte dessa mensagem, como outros também fazem parte. Esse mensageiro profeta já esteve aqui na terra, Deus o vindicou, Deus o provou tanto na terra como no céu, Deus o identificou com inúmeras e inúmeras visões e milagres que são difíceis de dar números para o crescimento e a atividade espiritual nos dias do seu ministério que ocorrera nesta última era de Laodiceia. Então observe que, em primeiro lugar, esse mensageiro teria que ser um profeta para cumprir Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, e para cumprir também Mateus capítulo 17, versículo 11. Então ele teria o ministério profético e seria baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra e sempre acontecerá. Ele será vindicado. Ele foi vindicado como um profeta por causa de sua exatidão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10:7, quando ao tocar, ou seja, pregar, tocar a trombeta significa pregar, anunciar uma mensagem, se cumpriria o segredo de Deus como anunciou aos profetas seu servo. Esta pessoa, que nesse versículo é chamado de anjo, na nossa versão na Bíblia, não é um ser celestial, mas sim um ministério terrenal através de um homem com um ministério profético para cumprir a palavra de Deus. Esse profeta mensageiro, além de trazer a restauração para a igreja, os fundamentos bíblicos, a doutrina apostólica, restaurando todas as coisas, o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia com pão aso e todas as verdades ocultas e que as igrejas perderam ao longo dos séculos, seria restaurado nesta última era por meio da mensagem deste último mensageiro e também trazendo a revelação dos trovões, dos 7 selos, dos mistérios que estavam escondidos nessa Bíblia, na qual culmina o seu ministério sendo um dos 7 anjos. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando anunciar ou tocar a trombeta, se cumpriria ou revelaria os mistérios de Deus que haviam sido falados pelos seus profetas, seus servos.
Agora, nós encontramos que este profeta entra em cena, esse mensageiro, com uma mensagem precursando a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente isto que aconteceu na primeira vinda, quando João Batista apareceu no Rio Jordão, batizando as pessoas para arrependimento. João Batista, ele veio na frente, percursando a primeira vinda de Jesus Cristo há 2000 anos atrás, porque dele estava escrito em Malaquias capítulo 3, eis que envio o meu anjo que preparará o meu caminho diante de mim. Esse era João Batista, que veio na frente, precursando o caminho do Senhor, aparelhando o caminho, fazendo que o caminho estivesse limpo, o que tivesse torto seria endireitado, os outeiros altos seriam aplainados para a entrada do Messias, para o recebimento do seu Senhor. Assim aconteceu também no ministério deste sétimo anjo, na qual chamamos e tem o nome de William Marion Branham, em 1933, ao batizar a 17ª pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo, no Rio Ohio, cerca de 400 pessoas para serem batizadas, houve-se algo extraordinário que aconteceu naquele dia. Uma luz radiante vindo do céu, estremecendo toda a região e balançando as águas como se fosse a moinha de um helicóptero. Houve uma voz que saiu de dentro daquela luz radiante e ouvida das pessoas que estavam ali. Barulho, as águas, e ele batizando as 17ª pessoa. Uma voz saiu de dentro daquela luz dizendo: assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então, amados e preciosos ouvintes, através da mensagem deste sétimo anjo, o mensageiro para a última era, o mensageiro do Amém, aquele a quem Cristo aparece como o Amém final, a mensagem deste último mensageiro precursa a segunda vinda de Cristo. Difícil das denominações aceitar? É verdade. Difícil dos pentecostais aceitar? É verdade. Difícil do mundo entender? É verdade. Compreender? É verdade. Mas para o eleito, o predestinado, ele compreenderá completamente, porque esta mensagem é somente para os eleitos e chamados e predestinados para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Então, amados e preciosos ouvintes, mais uma vez, nós viemos diante disto aqui para trazer para vocês sobre esta última era, a era de Laodiceia, cujo mensageiro chama-se William Marion Branham, o sétimo e último anjo na dispensação gentílica, onde Deus trata com os gentios. Em 1933, em junho de 1933, o irmão Branham teve 7 visões do tempo do fim. O Senhor Jesus disse para ele que a vinda dele estava se aproximando. Porém, antes que Jesus viesse, antes que ele viesse, 7 eventos maiores se tornariam conhecidos. O irmão Branham anotou todos aqueles eventos naquela manhã onde ele teve aquela visão e divulgou a revelação do Senhor. A primeira visão desses 7 visões de eventos maiores sobre o mundo, a primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia
e aquela nação cairia aos seus passos. Essa visão certamente provocou algumas reações naquele tempo, e alguns ficaram muito irritados quando ele contou e muitos não acreditavam. Porém, aconteceu exatamente como Deus havia lhe mostrado. Ele simplesmente entrou lá. Mussolini simplesmente entrou lá, entrou na Etiópia e então, com suas armas modernas, assumiu o comando da Etiópia. Os nativos não tiveram chance, porém a visão também disse que Mussolini chegaria a um fim horrível, com seu próprio povo virando-se contra ele. Isso exatamente aconteceu como foi dito e predito. A segunda visão, a visão seguinte, predizia que um austríaco chamado Adolf Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha e que ele envolveria o mundo numa guerra. Ela mostrou a linha de Siegfried e como nossas tropas, as tropas americanas, teria grande dificuldade para vencê-la. Depois também mostrou que Hitler chegaria a um fim misterioso. A terceira visão foi na esfera da política mundial, porque Deus mostrou para o irmão Branham 3 grandes ismos se levantando na esfera política do mundo: o fascismo, o nazismo e o comunismo, mas que os 2 primeiros seriam absorvidos, engolidos pelo terceiro, que é o comunismo. E então, na visão, a voz advertiu ao irmão Branham: observe a Rússia, observe a Rússia, mantenha seus olhos no Rei do Norte. A quarta visão mostrou os grandes avanços na ciência que viriam após a Segunda Guerra Mundial. Era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica e que estava percorrendo belas rodovias sob controle remoto, de modo que as pessoas pareciam sentadas neste carro sem volante e estavam jogando certo tipo de jogo para se entreterem. A quinta visão tinha a ver com o problema moral da nossa era, concentrando-se principalmente em torno das mulheres. Deus mostrou ao irmão Branham isso em 1933. Deus mostrou que as mulheres começaram a ficar fora de seu lugar com a concessão do direito de voto. Depois elas começaram a cortar seu cabelo, o que significava que elas não estavam mais sob a autoridade do homem, mas insistiam em seus direitos iguais, ou na maioria dos casos, mais do que os direitos iguais. Este é o espírito da era de Laodiceia, onde o poder feminino, onde a feminilidade estão se misturando com a masculinidade, e isto infringindo o uso natural da mulher e do homem e do seu conceito e de seus princípios nas quais Deus as colocou. Hoje nós vemos a mulher sendo cabeça do homem, nós vemos hoje a mulher através dos direitos iguais, principalmente no tempo do presidente John Kennedy, nas quais Jacqueline Kennedy foi a principal articuladora desse movimento feminil sobre os direitos iguais, começando nos Estados Unidos. Então hoje nós vemos, através desta ação global, do mundo globalizado, dos direitos iguais, nós vemos hoje a mulher na tendência, um espírito tendencioso
para poder enfraquecer os homens na sua postura, no seu colocamento em relação à mulher, que seria no quadro bíblico a mais frágil, a mais dependente, e hoje nós vemos o inverso dessas coisas por causa do espírito da era de Laodiceia, no concurso dela por ter os seus direitos iguais. Hoje nós vemos a mulher numa sinopse totalmente irregular com a aparência do homem, no sentido e aspecto cultura e também filosófica. Nós hoje vemos as mulheres implantadas no seio masculino, tentando infligir ou fazendo a inflisão nas quais Deus abomina. Hoje nós vemos no aspecto humano feminino totalidade de recursos pelas quais esse poder é levantado nesta última era. Por isto a razão que nós estamos nesta última era, na qual a era encabeça o espírito pela qual Noé vivenciou nos seus dias, a era das mulheres bonitas, belas, formosas, a mulher aparentemente bonita, as mulheres aparecendo em todo tipo de revista, jornal, capas, anúncios, a mulher sendo um tipo de deusa, sendo adorada por homens, cobiçando sua beleza feminina. Por outro lado, nesta era também, pelos direitos iguais, vemos o sodomismo, a sodomia, no sentido da inversão de valores, homem com homem, mulher com mulher, mulher casando-se com mulher, homem casando com homem, e isto então com uma ferramenta do diabo, um espírito diabólico que penetrou e infiltrou-se até mesmo dentro do sistema religioso, se adequando ao novo método e atitude comportamental das pessoas, sem saber que isto é poder demoníaco no meio do povo. Nós vivemos numa era de total decadência moral. Nós vemos isto, a qual foi a quinta visão do profeta falando do problema moral da nossa sociedade, da última era, concentrando-se principalmente em torno das mulheres. Deus mostrou ao irmão Branham que as mulheres começariam a ficar fora de seu lugar com a concessão do direito do voto. Depois elas cortariam seus cabelos, que significava que elas não estavam mais sob a autoridade do homem, mas insistiam em direitos iguais. Hoje você tem delegada, mulher, tem juíza, mulher, mulher com arma na cintura, mulher advogada, mulher juíza, mulher desembarcadora, mulher promotora. Nós temos vários tipos de atuações que anteriormente era do homem, e nós vemos todas essas situações abrangentes à inversão de valores, homem falando fino, mulher falando grossa e assim por diante, todas essas coisas misturadas nesta última era da igreja. Então observe que ela adotou vestimentas de homem, se veste como homem e entrou no estado de despimento, até que o último quadro que o irmão Branham viu naquela visão, era de uma mulher nua, exceto por um pequeno avental do tipo da folha de figueira. Com esta visão, o irmão Branham viu a terrível perversão e a condição moral do mundo inteiro. A sexta visão que o irmão Branham teve foi o levantamento na América de uma mulher, a mais bela e, no entanto, uma cruel mulher. Ela mantinha o povo sob seu completo domínio e ele acreditou, o irmão Branham acreditava, que isto fosse a ascensão da Igreja Católica Romana, embora soubesse que poderia ser possivelmente a visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América devido a uma votação popular das mulheres. A sétima e última visão
que o irmão Branham teve em 1933 seria de uma explosão terrível, quando ele olhou para ver tudo estava em ruínas, cratera e fumaça por toda a terra. Isto falando da guerra nuclear, da bomba atômica. Agora, nós estamos vivendo nesta última era e Deus, pela graça de Deus, nos enviou um profeta para trazer de volta a palavra original. E com isso, nós estamos gratos a Deus por ter lembrado de sua promessa quando havia prometido que Elias viria e restauraria todas as coisas. Assim nós chegamos a esta última era, a era de Laodiceia. Essa é a nossa era. Sabemos que é a última era porque os judeus já estão de volta à Palestina. A figueira havia brotado em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Quando os judeus voltaram para a Palestina, lá estava a figueira brotando, eles voltando para a sua terra natal, esperando pelo seu Messias, através dos dois profetas de Apocalipse, capítulo 11, as duas oliveiras, que será Moisés e Elias, logo depois do arrebatamento da igreja, no período dos 3 anos e meio da grande tribulação. Então, não importa como eles chegaram lá, eles estão lá. E este é o tempo de colheita, mas antes que possa haver uma colheita, tem que haver um zazoamento, um amadurecimento de ambas as vinhas. Nós chegamos nesta última era com as duas vinhas juntas, a verdadeira vinha e a falsa vinha. Nós vemos o levantamento do Espírito Santo nos dois lados, o mover do Espírito sobre os dois lados. E, no entanto, ambas reclamam ser esposa de Cristo, mas uma tem a palavra e a outra tem a interpretação. Uma recebe o profeta e a outra rejeita o profeta. A era luterana foi a primavera. A era wesleyana foi o verão de crescimento. A era de Laodiceia é o tempo da colheita e o ajuntamento também do joio para que seja atado e queimado e recolhimento do trigo ao celeiro para o Senhor. Tempo de colheita. Você já notou que no tempo de colheita, embora haja uma verdadeira aceleração no amadurecimento, há uma consequente desaceleração no crescimento até não haver mais crescimento? Não é exatamente isso que estamos vendo agora? A falsa vinha está perdendo multidões para os comunistas e outros tipos diversos de crenças. Seus números não estão crescendo como ela gostaria que pensássemos. O seu domínio sobre as pessoas não é o que costumava ser e, em tantos casos, o ir à igreja é apenas uma exibição. E a verdadeira vinha? O que dizer dela? Ela está crescendo? Onde estão esses vastos números que continuam vindo aos avivamentos e respondem às chamadas de altar? Será que eles, na sua maioria, não estão meramente emocionados em sua aproximação ou desejosos de algo físico, em vez de desejarem o que verdadeiramente espiritual? Será que esta era não é como o dia em que Noé entrou na arca e a porta foi fechada? Contudo, Deus tardou o juízo 7 dias. Nenhum só foi literalmente convertido a Deus naqueles dias silenciosos. E todavia é o tempo da colheita. Então tem de chegar em cena nesta era aqueles que levarão o trigo e o joio à maturidade. O joio já está amadurecendo muito rapidamente sob a orientação de mestres corruptos que afastam o povo da palavra. Porém, o trigo também tem de amadurecer,
E para o trigo, Deus está enviando o profeta mensageiro com o ministério vindicado para que seja aceito pelos eleitos. E os eleitos ouvirão, assim como a primeira igreja ouviu a Paulo, e amadurecerão na palavra até tornarem-se uma noiva palavra. Os prodígios serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Os grupos da falsa igreja se ajuntarão num concílio mundial de igrejas. Este concílio mundial de igrejas é a imagem erigida à besta. Apocalipse 13, versículo 11 e 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E excede todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz cair à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta e que recebera a ferida da espada e vivia. Agora, irmãos, amados e preciosos ouvintes, neste ensino da palavra de Deus, estamos vivendo nesta última era da igreja, onde Deus nos premiou, pela graça de Deus, com uma mensagem pela qual prepara a noiva do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento. Sem dúvida nenhuma, nós estamos aqui, esperando e confiando no Senhor, a cada dia, a cada momento, diante desta mensagem, a qual Deus nos tem dado através da revelação de Jesus Cristo. E graças a Deus, nós temos obtido esta revelação e vemos o profeta de Deus em cena, trazendo a palavra do jeito que ela é, de acordo com que ela é. A saudação de Deus, de Cristo, para esta era de Laodiceia, Apocalipse 3, versículo 14. Isto diz o Amém. Esta é a mais maravilhosa descrição dos atributos de nosso amável Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas palavras simplesmente me dão vontade de gritar. Elas trazem tanto sentido de realidade aos nossos corações que somente lê-las sem mesmo esperar por uma completa revelação do Espírito acerca delas, deixa-nos emocionados. Jesus está nos dando esta descrição de si mesmo em relação à última era. Os dias da graça estão terminando. Ele olhou desde o 1º século até o 20º e nos contou todas as coisas concernentes a estas eras. Antes dele nos revelar as características da última era, ele nos concede uma olhada final em sua própria deidade misericordiosa e suprema. Esta é a revelação de coroamento de si mesmo. Ele diz, isto diz o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa finalização, o fim de tudo. Significa aprovação, significa promessa prevalecente, significa promessa imutável, significa o selo de Deus. Que a graça de Deus possa conceder a você, amados e preciosos ouvintes, que acompanhou conosco esses estudos falando sobre as saudações do Senhor Jesus Cristo perante cada era, para cada mensageiro. A minha oração, a nossa oração, é que você seja agraciado pela revelação divina, tendo seu entendimento exercitado e aberto para a palavra, pelas quais Deus, somente por revelação, pode fazer isto tornado conhecido para você, como tem fazido conhecido para nós. Diante de Deus,
nós agradecemos ao Senhor Jesus Cristo por ter tido misericórdia de cada um de nós, para que nós pudéssemos não ter rejeitado o profeta mensageiro para esta era e aceitar a sua mensagem. Jesus disse: aquele que aceitar, aquele que receber a quem eu enviar, a mim me recebe. E pela graça de Deus, nós temos entrado dentro desse perfil de não rejeitar, dentro desse perfil de não rejeitar aquele a quem ele enviou. E pela graça de Deus, nós temos recebido um mensageiro profeta para posicionar a igreja para a plataforma de arrebatamento. E pela graça de Deus, estamos esperando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, cuja promessa não falha. Que Deus abençoe todos vocês e que os vossos entendimentos e corações sejam iluminados para receber isto no coração, e que a graça de Jesus Cristo alcance a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.